E veio aí mais um cancelamento. Não consigo, toda vez que eu começo essas pautas, eu acho uma graça. Veio aí mais um cancelamento de Liz Macedo e Sossô Careca, as queridas que batem ponto nesse canal pelas tretas mais irrelevantes da internet. Mas é bom, hoje é sexta-feira, um dia de tranquilo, sabe? Um dia da gente ver uma treta bem idiota pra gente almoçar, pra gente fazer um negócio, né? Essa treta, a gente, é tão boba que eu acho que realmente tá faltando o que fazer mesmo. Elas fizeram um vídeo fazendo, eu acho que sotaque nordestino, isso. Parece que elas estão há algum tempo falando com sotaque nordestino e a galera caiu em cima, tem vídeos. Olha, tá difícil nesse mapa da fome do TikTok ter tretas onde as pessoas se posicionem. Hoje em dia quase ninguém mais se posiciona sobre as tretas porque não tem mais nada. Inclusive tem uma treta aí de uma menina tentando cavar uma história de que ela tá querendo casar, mas que o marido nem sabe ainda, que o namorado nem sabe ainda. A galera tá tentando cavar, mas até agora não aconteceu. Essa treta teve opiniões prós, opiniões contra. Cara, parece o quê? Que o TikTok tá voltando. Acabou o carnaval, pelo visto estamos o quê? De volta ao maior esporte, que é comentar sobre coisas irrelevantes da vida dos outros. Então, o vídeo é esse aqui, parece que esse é um dos vídeos, eu acho. Só que elas fizeram isso, mas que não é uma coisa que já estão fazendo há algum tempo. Esse aqui é o perfil da Liz Macedo. Nós ouvimos e não julgamos. Olá, moleques do meu coração. Gente, estou com a Sossô. E a gente resolveu fazer essa trend. Vai, comece aí com algo. Tá vendo? Ela tá falando trend. É meio demais, né? Já achei um pouco demais. Nós ouvimos e não julgamos. Quando eu era pequena, eu não gostava de limpar xixi. E eu acho que eu não limpava. Mulher, mas por quê? Tinha algum raciocínio? Mulher, não. Eu fazia assim, ó. E pra mim tava bom. É sério. Mulher. E tinha muita infecção de urina por causa disso. Eu já tive muita infecção de urina. Eu não tinha visto o vídeo. E eu achei um pouco... Eu achei que tava, tipo assim, fazendo um micro... É aquela história. Sabe aquele teu amigo que passa 3 dias em Salvador e volta falando que nem baiano, sabe? Aquela pessoa de, ai, gente, mas eu ouvi tanta gente falando assim que de repente eu aprendi. Foi alfabetizado em inglês, Sasha Meneghel? É um pouco dessa vibe. Só que eu acho que elas estavam fazendo brincando, só que eu acho que é meio zoado mesmo fazer essa brincadeira. Eu achei que eu ia achar boba a treta, mas eu já me incomodou. O problema é que elas são tão jovens que elas não tem uma pessoa pra falar, amiga, faz isso não, vai dar ruim. Quer fazer? Faz no off, Grava vídeo não. Grava não, amor. Não vai dar bom. Na minha vida. Eu tive, mulher. Principalmente porque eu não limpava, então ficava tudo lá. Não façam isso, crianças. É mal, é ruim. Aliás, eu fiquei tão, assim, passada pelo negócio do sotaque que eu não percebi que a menina não limpava o xixi. Continuando. Nós ouvimos e não julgamos. Quando eu era pequena, eu só conseguia fazer cocô ouvindo a música Leãozinho, gosto da... Mulher, toda vez que eu queria ir no banheiro, mulher? eu colocava essa música pra ir no banheiro. De verdade, eu Não só é, que conseguia. gatilho foi esse? Mulher, eu O não que sei. foi isso, mulher? Eu não sei, eu sofria e eu ia no banheiro. Ah, Dava filha. super certo. Nós ouvimos e não julgamos. Quando eu era pequenininha, gente, nossa, mais uma história de cocô. Ai! Mas Uma nojeira que a gente tinha uma tem. amiga minha que eu sabia quem era, que colocava, tipo, ela fazia cocô na escola e ela tirava o cocô e colocava Para. no lixo. E eu sempre encontrava e morria de nojo. Só que eu não contava pra ninguém que era, porque era uma Morria de rir de nojo. próxima a mim. Nós ouvimos e não julgamos. Uma vez, uma amiga minha, ela fez cocô na Não, calça. calma aí. Ela tá certo que era criança, né? Se fazer cocô na fralda. Agora, gente, que criança é essa, gente? Uma criança que já caga, ela própria se autolimpa. É uma criança autolimpante. A criança é autolimpante. Ela própria caga, ela própria tira a própria fralda, ela própria joga a fralda no lixo e ela própria... É isso, ela cagou na fralda, né? Eu vou até voltar aqui, porque eu tô com medo de ter sido assim na calcinha também. Mas Uma nojeira que a gente tinha uma tem. amiga minha que eu sabia quem era, que colocava, tipo, ela fazia cocô na escola e ela tirava o cocô e colocava Para. no lixo. E Não, eu mas não entendi. Ela cagava no chão, pegava com a mãozinha assim, ó, e jogava no lixo? Mas ninguém ensinou essa garota a ir no banheiro, gente? Ela fazia isso de hobby? sempre encontrava e morria de nojo. Sempre Só que eu não encontrava. contava Ai, que pra ninguém, delícia. era, Todo porque dia eu era uma olhava lá naquele próxima a mim. cocôzão. Nós ouvimos e não julgamos. Uma vez, uma amiga minha,
Ela fez cocô na calça no ensaio da festa junina. E, tipo assim, a gente já era mais crescida. E, tipo assim, eu não contei pra ninguém, mas Uns 17, 18 anos. eu sabia que era ela. E a gente fez a dança inteira com aquele cheiro horrível. Foi horrível. Ai, meu Deus, mulher. Agora que vamos pra horrível. umas histórias mais recentes. Mas recente? Não precisa Deixa ser eu pensar. nojento, assim, mas pense em algo Aí, ó, de novo. que a gente pode julgar, mas a gente não vai julgar. Ai, nós ouvimos e não julgamos. Quando eu estou menstruada, mulher, nos últimos 2 dias eu ignoro a minha menstruação. Isso já calcinha Mulher, mesmo. eu entendo você. Eu Sabe por fico quê? com raiva de Nós ouvimos e não julgamos. Eu só uso calcinha absorvente. Eu não Ai, sei sim. qual foi a última vez que eu coloquei um absorvente em mim. Sim. Eu acho desnecessário. Eu não gosto de Nos menstruar. primeiros 2 dias eu uso absorvente, nos outros não. Não. Ninguém Eu uso gosta? a calcinha e quando é 2 dias eu uso até calcinha normal. Tô nem aí se sujar ou não. Porque pra mim Mulher, acabou a tá menstruação certa, ali. tá certa. Nós ouvimos. Ai, eita, nós ouvimos e não julgamos. Ano passado eu jurei que eu ia repetir por educação física. Ai, mulher, mas Tava isso- muito ruim, mulher. Ai, mulher, mas isso é educação física. É, né? Ia ser Nós bem ouvimos- ruim. Ah, ela acabou de fazer festa de 15, né? A famosa festa da mula louca. Nossa, elas são muito jovens, Jesus. Julgamos. Tem muita gente da minha escola que acha que eu peguei hepatite só pra não repetir de ano, sei do que eu tava internada no Mulher, hospital. você jura? O povo achou que eu ia mentir, Peguei que eu tava hepatite. doente, que eu Mulher. tava mentindo. E eu passando, morrendo lá no hospital, perdendo um monte de coisa. Ai, credo. E estudando no hospital, porque meu pai não deixou eu parar de estudar lá. Sabia? Nossa, velho. Que ele não deixou eu parar porque ele falou que eu ia fazer a prova de qualquer jeito. E eu fui fazer a prova de produção de texto, quase morri. Nós ouvimos e não julgamos. Quando eu tava muito depressiva, que eu fiquei afastada da escola, mesmo nos dias que eu tava me sentindo bem, eu não consegui ir pra escola, porque eu sentia que as pessoas iam, tipo assim, me achar muito esquisita. Tipo, eles iam olhar e falar assim, nossa, olha aquela esquisita que não vai pra escola porque é louca. Aí eu não ia, sem brincadeira. Eu parei de ir pra escola. Nossa, pesou o clima, viu? Pesou o clima geral. Porque isso é sério, gente. É aquilo, quando a pessoa tá num momento de depressão, até nos dias que ela tá bem, entre muitas aspas, aquilo ali ainda tá um pouco na cabeça dela, né? E é difícil mesmo, ainda mais pra uma criança. Porque, gente, é criança. Só que acabou de fazer 15 anos. É criança, né? Em outubro de 2023, só voltei em janeiro de 24. E eu passei de ano, né, gente? Eu estudei em casa. Jesus, deixa eu ver se estão comentando aqui, botando nos comentários. Ó, aqui, ó. Por que elas estão falando assim? A Liz falando igual a Juliette. Eu também lembrei da Juliette no início que ela falou. Por que diabos estão falando assim? Deu dor física. Aí, ó. Oxe, tá normal. Não tá normal, não. Por que o povo tá reclamando que elas estão falando desse jeito? Amiga, porque elas não falam desse jeito. Sim. Elas falando nordestino. Elas estão zoando com a nossa cara. Eu acho meio zoado, assim. Eu acho que, óbvio, que se você incorpora isso de alguma forma, você tá lá, você mora lá, você convive com alguma pessoa. Lembrando que, assim, tem sotaques e sotaques. Outro dia, inclusive, eu falei que eu achava muito curioso que pessoas da Bahia falavam vídeo. E aí me falaram aqui que é só gente de Salvador que fala assim. Então, assim, lembrando que o Nordeste não é um grande estado, né? O Nordeste são vários estados, inclusive com vários sotaques diferentes. Igual aqui, né? Que em São Paulo você já tem, na cidade no interior você já tem sotaques diferentes. No Sul a mesma coisa, o Nordeste também, né? Não é um grande estado, lembrando. Mas é um pouco zoado ficar falando exatamente pela questão, pelo contexto, né, histórico, é meio complicado, né? Uma pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei da onde das onde elas são, ficar imitando. Porque fica parecendo deboche mesmo, assim, né? Um pouco... Eu sei que é uma coisa boba, tá, gente? Eu acho que não é de novo, eu acho que não é um grande crime, né? Como hoje em dia, qualquer coisa que acontece na internet é um grande crime. Mas é desnecessário, é meio bobo. É aquele tipo de coisa que é melhor a gente não fazer, né? Melhor não fazer. Aí vamos lá. Aí, menina, a Vanessa Lopes resolveu enfiar o dedo na cara delas e falar: como é que é, ô palhaça? Né? Então vamos lá. Imitar o sotaque dos outros pra fazer graça não é engraçado. E essa é a minha opinião. Toda vez que alguém chega pra mim e fala: nossa, teu sotaque é tão bonitinho, eu adoro, acho tão engraçado, acho tão fofinho, e fica falando assim comigo, eu fico assim, ó. De verdade. Porque o tanto de vezes que as pessoas chegaram... Gente, eu nem tenho um sotaque tão forte pra vocês terem noção. Meu sotaque não tem minha mesmo, família é não. misturada de um monte de lugar. Então meu sotaque nem é tão forte. E mesmo assim as pessoas chegam pra fazer esse tipo de brincadeira com meu namorado, comigo, com minhas melhores amigas, minha irmã que é de Recife,
Então, assim, e não é engraçado. Pelo menos pra mim. Eu não tô falando pra outras pessoas, eu tô falando pra mim. Eu não acho engraçado. Eu faço assim, ó. Sabe por que não é engraçado? Porque eu Até porque aquele tipo de coisa, primeiro, que a pessoa deve ouvir a vida inteira. E aí a gente tem que lembrar também que, historicamente, a gente sabe que a mídia, né? A gente sabe que pessoas. Normalmente a gente, quando vai fazer humor e esse tipo de humor complicado, assim, bem questionável, sempre estereotipam grupos que não fazem parte dos grupos, né, principais, dominantes, etc. Eu evito usar as palavras porque a galera já fecha um pouco o ouvido, já não quer mais ouvir nada. Mas, quando você vai num Zorra Total da vida, você vai ver que o personagem engraçado, ou ele é com algum sotaque nordestino, ou ele tem um sotaque de pobre, né? Ou ele tem um sotaque. Ele nunca tem um sotaque. Que personagem que você conhece tem um sotaque, sei lá, do Rio Grande do Sul? Não tem muito, né? Até tem piada com gaúcho, não sei o quê, mas não tem tanto, vamos combinar? Sempre a parte do humor, e é engraçado porque isso, no subconsciente das pessoas, elas já acham pessoas que têm um sotaque, sei lá, de Recife, de Salvador, pessoas mais engraçadas. Tanto que a gente vê vários influenciadores, hoje em dia não, já tem algum tempo, ganhando uma certa fama pelo jeito de falar, né? Então, isso inconscientemente na nossa cabeça de brasileiro, assim, principalmente de brasileiro sudestino, a gente tende a ver pessoas do Nordeste com uma certa graça. E isso é muito complicado. É muito complicado mesmo. Isso tem um subtexto muito complicado. Pode parecer só uma brincadeirinha, mas no final das contas, a gente estereotipa, a gente folcloriza, né, muito a vivência de pessoas de estados do Nordeste, né? Isso é muito complicado. Nordeste e do Norte também, né? A gente vê quase como Ele um sempre é personagem. tirado como um sotaque engraçadinho, brincalhão, bobão. E ele não é levado a sério quando é pra ser levado a sério. Por exemplo, muitas pessoas já sofreram esse preconceito ou xenofobia em entrevista de trabalho, várias vezes tendo que neutralizar sotaque. Tiveram publicidades, lugares que eu fui que, ela pode refazer, falar mais devagar, porque fica difícil de entender. E eu entendi o que a pessoa tava querendo dizer. Que saudade de falar no mudo. Há tanto tempo eu não falava no mudo. Eu tava lendo aqui, eu entendi o que queriam dizer. Eu ia lá e refazia, porque muitas vezes só é bonitinho na teoria ou pra comediantes. Isso aqui eu acho que mata a pau a história. Que é o seguinte, a Juliette mesmo já comentou que teve pessoas que contrataram ela depois que ela saiu do Big Brother, e aí pediram pra ela neutralizar o sotaque dela, e ela falou que não ia neutralizar. Por quê? Porque esse sotaque só funciona, e gente, lembrando que esse sotaque não é um sotaque inventado, é um sotaque que as pessoas falam mesmo, né? Esse sotaque só funciona quando você tá fazendo graça. Quando você vai falar de uma coisa séria, você não pode falar com esse sotaque. Porque esse sotaque meio que diminui inconscientemente na cabeça das pessoas a seriedade daquele assunto, né? E aí, por isso que eu tô falando que isso tem um subtexto muito complicado. Porque isso realmente estereotipa, né, a vivência de pessoas que não falam daquela maneira para fazer graça. Mas como a gente foi muito exposto o tempo inteiro a personagens que têm sotaques de estados do Nordeste para fazer graça, a gente já associa diretamente na nossa cabeça esse sotaque com coisas engraçadas. E aí você não consegue ver uma pessoa falando sério com esse sotaque. E aí tem esse problema. E aí imagina passar por isso, né? Você tem que parar de falar da maneira como você fala para você conseguir passar seriedade e ser levado a sério. Lento, tentar tirar um pouquinho ali de sotaque, gírias e tudo mais. Então, se você pega, até pesquisa no Google, estudar sobre o preconceito que os nordestinos já sofreram em questão de xenofobia, de várias coisas, não só do nosso sotaque, é bizarro. É só pesquisar no Google, gente. O preconceito contra os nordestinos tem raízes históricas e estruturais no Brasil. E pode ser motivado por vários fatores, como racismo, preconceito linguístico, xenofobia e desigualdade social. Isso é o pouco que você pesquisa. A gente sabe que é um sotaque que ainda existe muito preconceito sobre ele. E obviamente, gente, que um grupo de amigos a gente sempre vai comentar sobre sotaques. Eu tenho os sotaques que eu gosto mais e tenho os sotaques que eu gosto menos. Mas eu não fico tentando imitar ele na cara das pessoas da região, tentando fazer graça com isso. Em roda de amigos, obviamente, você vai falar uma coisa, vai falar, eu não sei falar tal sotaque, vai tentar. Tipo assim, isso é normal. Mas se a pessoa te deu liberdade, se você tem intimidade. E tipo assim, por exemplo, tem um vídeo que eu tava gravando na praia, que eu não falei qual praia eu tava, que fala um carioca falando biscoito. Com um sotaque bem forte. E eu viro pra minha amiga e falo, biscoito. Véi, na hora a pessoa vai saber que eu tô na praia do Rio, porque, tipo assim, o sotaque é nítido.
Eu fiz um comentário. Eu não tô tentando, tipo, tirar graça. Por isso que eu acho que, assim, de novo, e é isso que a gente tenta buscar nesse canal o tempo inteiro, que é essa sutileza, né, da história. É, você comentar do sotaque da pessoa, você falar, não é uma grande questão. E eu sei que no início ela começa falando exatamente isso, e depois ela mostra que ela também comenta sobre o sotaque, e aí fica parecendo que ela é meio incongruente nessa história, mas não é bem por aí. Eu acho que, assim, comentar sobre o sotaque, achar curioso o sotaque, nós somos bichos da curiosidade. A gente olhar o outro com uma certa curiosidade do tipo, olha como essa pessoa fala diferente, tudo mais, etc. O problema é quando isso se transforma em conceitos na nossa cabeça que já criam um perfil daquela pessoa, né? Então é isso, uma pessoa com o sotaque da Vanessa não pode fazer uma coisa séria. Mas não é. E aí, quando as meninas lá, a Sossô e a Liz, começam pra fazer graça, imitar esse sotaque, reforçam essa história. De novo, não é um grande crime, não é uma coisa absurda, não sei o que, etc. Mas é uma coisa a não se fazer, é uma coisa que é ideal que a gente não faça. Eu acho que a gente hoje rejeita tanto falar sobre esses assuntos, porque eu acho que a gente passou num momento muito forte, e que eu sempre debati isso muito e continuo debatendo, num momento onde a militância tornou coisas crimes inafiançáveis, assim. E óbvio que tem coisas que são crimes inafiançáveis, não só de uma forma filosófica, do tipo, você não pode ser racista com uma pessoa, né? Então, eu acho que a gente acabou levando um certo peso de coisas que tinham muito peso para coisas que não tem tanto peso assim, um pouco menos de peso, né? Tipo, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo próprio, né? Falar olho gordo, e aí você esculachar a pessoa, humilhar, querer que a pessoa perca o trabalho porque ela falou olho gordo. Eu acho que tem algumas coisas que, obviamente, se você for pra internet falando eu não contrato pessoas gordas porque elas são todas incompetentes, é um problema sério, né? É que nem a história também de você ser abertamente transfóbico, você se esforçar para criar leis para que pessoas trans não possam usar o banheiro. Não é a mesma coisa que você se vestir de saia no carnaval. Essas infrações, entre muitas aspas, porque eu acho que nem é essa palavra, mas essas coisas que as pessoas fazem têm pesos diferentes, né? Não é tudo a mesma coisa. Só que eu acho que a gente passou de uma fase histórica aqui no Brasil onde tudo parecia ter o mesmo peso, onde tudo parecia ser inquestionável, onde tudo parecia ser indebatível. E essa história é um pouco disso, assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa sutileza de... existe como um homem cis flertar com uma mulher, e aqui não, acho que homem cis nem se encaixa nisso, é porque homem trans eu acho que tem uma vivência que já entende um pouco mais sobre essa questão de misoginia. Mas assim, é possível um homem cis flertar com uma mulher sem que isso seja um desrespeito, sem que isso seja um abuso. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Existe uma coisa sutil nessa história, né? Existe um jogo da sedução, e aqui eu tô abrindo outro parênteses muito complicado, mas assim, por exemplo, existe esse jogo da sedução que tem ali um certo flerte, um certo jogo, e que em algum momento a gente começou a colocar tudo isso numa caixinha de assédio, né? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade de ser sutil nas coisas. E aí, ou você é totalmente contra ou você é totalmente a favor, e eu acho que as coisas têm as certas nuances, certas sutilezas, que eu acho que agora a gente está passando por um momento muito racionário, muito difícil, de tentar desmontar completamente tudo isso que foi construído nos últimos anos. Mas eu acho que o nosso trabalho é tentar entrar no meio do caminho e falar assim, olha, existe um problema aqui, ele não é tão grave quanto esse aqui, a gente pode entender que isso aqui não foi feito por mal, tem uma diferença muito forte entre a pessoa fazer por ignorância e a pessoa fazer porque realmente está fazendo isso, tem uma diferença muito forte entre a pessoa fazer isso porque ela aprendeu e ela nunca foi exposta a entender que aquilo está errado. E do outro lado, a pessoa saber, ter consciência completa daquilo e continuar fazendo. Então, eu acho que essas sutilezas, eu sei que eu tô abrindo um parênteses de um assunto que é esse aqui, mas eu acredito muito nisso, de o quanto a gente precisa entender, voltar para esse lugar
aonde as coisas não são pretas e brancas, onde tem uma área cinza entre as histórias que a gente pode realmente debater e entender e não taxar 100%. Do tipo, você acha que a Liz Macedo e a Sussu estão sendo extremamente xenofóbicas de fazer isso? Você acha que elas têm consciência e estão fazendo isso de sacanagem? Não, não estão, entendeu? Mas é aquela história. É a pior coisa do mundo elas estarem fazendo isso? Não é, mas não é legal. Então, assim, eu acho que vale dar esse toque e não é legal, e vale a gente ter essa consciência e desaprender um pouco, a tirar um pouco do tampão quando a gente começa a falar de militância, porque a gente sabe que hoje as pessoas acabaram se dividindo entre pessoas extremamente militantes e pessoas que só de ouvir a palavra, só de ouvir qualquer palavra, privilégio, militância, qualquer dessas palavras que são muito usadas, as pessoas já tampam o ouvido completamente e não ouvem mais nada. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para esse lugar do diálogo. Fiz um mega parênteses, mas vamos voltar. Rosa, eu não tô, tipo assim, eu fiz um comentário, é normal de fazer comentários. Mas, tipo assim, chegar numa pessoa pra fazer isso, não faz igual fazem com... Não, tanta gente faz. Ai, porque o sotaque de vocês é tão bonitinho, eu acho tão engraçadinho, vocês são tão engraçadinhos, você fica assim, ó. Então, se você tem intimidade, conversa, fala, brinca e tal. Mas se você não tem, não faz. Não faz, cara, não faz, só não faz. Normalmente o sotaque nordestino ele não é tirado como algo chique, algo cordial, entendeu? Então, assim, se você soubesse o quanto é chato, vocês não fariam, de verdade. O sotaque nordestino, ele carrega todo um preconceito histórico. Então, infelizmente, pra mim, eu não acho engraçado. Tem pessoas que não ligam, beleza. Mas, tipo, pra mim, a pessoa fizer... Eu não vou ter raiva da pessoa, gente, eu não vou odiar a pessoa. Mas eu vou ficar chateada, eu vou ficar, tipo assim, não precisava. Eu vou ignorar depois, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica, tomar cuidado com quem você faz isso, porque não é todo mundo que vai gostar. E esse vídeo ele não tem a intenção de briga, ele tem uma intenção da gente refletir sobre. Tem a intenção da gente conversar sobre, porque aí vão ter pessoas que vão falar, não ligo, ai, militância, ai, não é, não. Cada um vai dar a sua opinião, mas cada um sabe o que já viveu, já sofreu, baseado no seu sotaque. Então a gente também tem que ter empatia e respeito com o que o próximo vai estar falando por aqui, entendeu? Se a pessoa não gosta, respeito. Então é só uma conversa, entendeu? Para conscientizar as pessoas que tem pessoas que não gostam. Mas isso, sem brigas, entendeu? Só conversas, e é aí que a gente se entende e a gente melhora. Já errei muito nessa vida e o primeiro passo é reconhecer, entender a dor dos outros e melhorar. Acabou. Boa, Vanessa, gostei. Ela postou isso, acho que isso foi Stories, né? Aí aqui, deixa eu ver os comentários. A verdade é que o povo defende porque é a Liz Macedo. Se fosse outra pessoa, já teria atacado hate. Nossa, quanto sofrimento, quanto sentimento. Nossa, indireta pra Liz Macedo. Todo mundo imita o sotaque de paulista. Aí, de novo, né? Questão histórica, faz falta. Brigando por causa do sotaque, por favor. Vamos ver aqui as opiniões. Vamos lá. Essa aqui é a Gabi Labella. Vocês viram a repercussão do vídeo da Liz Macedo imitando o sotaque nordestino? Quero deixar claro que esse vídeo não é um ataque à Liz, muito menos uma tentativa de passar pano, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode extrair desse assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Liz claramente não fez na intenção de ofender. Não estou dizendo que não seja ofensivo. Eu não sei se ela tá viajando pro Nordeste ou teve contato com alguém que mora no Nordeste ou algo assim, porém, tá claro no vídeo que ela só tá imitando o sotaque, não sei se é porque ela acha bonito ou algo do tipo. Quando eu tinha a idade dela, eu amava a banda Fresno, que é uma banda do Sul, e eu ficava imitando também o sotaque deles, porque eu achava muito legal. Mas a gente precisa entender que a Liz é uma menina de 15 anos, e adolescentes de 15 anos falam muitas coisas problemáticas porque ainda não tiveram acesso a esse tipo de informação. E eu sei que vai ter gente dizendo, nossa, mas a Liz é super privilegiada, ela tem acesso a todo tipo de informação, mas assim, certas coisas a gente não aprende no dia a dia nem na escola. Ela pode até entender a história do... Essa história também, isso que ela tá falando, a Gabi, eu acho muito certo. A gente tem um pouco dessa consciência de, hoje em dia, as pessoas já tiveram tanto acesso que é impossível elas não saberem. E eu acho que sim, algumas coisas sim. Você não pode não saber sobre racismo, por exemplo, o básico, de que você não pode ser uma pessoa racista. Você não precisa saber o básico, você não precisa ter estudado muito para não saber que você não pode ser LGBTfóbico, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que dificilmente as pessoas não entraram em contato com. Mas tem outras nuances, outras sutilezas que talvez não é bem assim. E também eu acho que são nuances que são debatíveis, que não são escritas em pedra. Eu acho que é isso que atrapalha a gente em algum nível, que é a gente colocar algumas leis, né? Leis que eu digo, essas leis sociais, assim, do que fazer, como sendo inquestionáveis.
né? Então, por exemplo, tem alguns grandes debates de criado mudo. Isso é um treco que até deu campanha publicitária, que depois vieram pessoas mostrando historicamente que isso não tem nenhuma comprovação. Outro dia eu fui ver a menina falando, porque CC, a gente não pode falar CC porque é uma palavra racista. E aí depois foram entender que, na verdade, isso vem de uma campanha, que era cheiro de corpo, e que não sei o quê. Então, assim, óbvio que as coisas têm história, né? Mas a gente precisa ter um certo cuidado de se aprofundar nas coisas e também não achar que uma pessoa que está falando olho gordo, por exemplo, é a pior pessoa do mundo, né? E entender que, por exemplo, eu acho, sim, que não é uma grande gordofobia você falar olho gordo, porque o problema não é a palavra sozinha. O problema é o contexto. Quando você fala olho gordo, você não tem uma relação diretamente com pessoas gordas, porque gordo também é um adjetivo de coisas que são grandes, né? Então, quando você vai falar gordo, também tem a ver com isso. É que nem o adjetivo claro e escuro. Nem sempre tem a ver com raça, esses adjetivos, né? Então, eles têm a ver com o dia e a noite, né? A gente sabe que historicamente a noite sempre foi algo que trouxe muito medo, então por isso que você tem muitas coisas relacionadas ao adjetivo escuro, que não tem a ver com raça, que não tem a ver com cor de pele, que tem a ver exatamente com o medo da noite, né? Então essas coisas, elas precisam ter essa sutileza de você entender que as pessoas precisam, a gente precisa debater um pouco mais sobre algumas coisas, e essas coisas que são debatíveis, voltando aqui para o que a Gabi tá falando, nem todo mundo teve acesso a saber que, por exemplo, uma menina de 15 anos talvez não entenda por que não pode imitar o sotaque de uma pessoa nordestina. E eu acho que mais importante do que ela saber, olha, não pode fazer isso, é conscientizar a pessoa, né? Porque ela só decorar que ela não pode fazer, também não sei se adianta tanto. Porque o problema em si não é imitar o sotaque, o problema é todo o contexto xenofóbico que tem nessa história. E quando a pessoa entende o contexto xenofóbico, ela entende que não é sobre imitar sotaque. É sobre uma coisa que ela vai, na cabecinha dela, ficar com aquela luz acesa de, será que o que eu tô fazendo tá realmente estereotipando e diminuindo pessoas que não são daqui do Sudeste? Então, e eu sinto muito isso, que em algum nível a gente passou a fazer as pessoas decorarem regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tal coisa, não pode isso. Sendo que as pessoas não entendem. E por não entenderem, não entendem que aquilo precisa ter um certo respeito. Não entendem que aquilo tem um motivo para não poder ou tentar evitar fazer aquela palavra. E a partir do momento que vira socialmente aceito voltar a esculachar qualquer tipo de minoria, as pessoas que não têm consciência de por que aquilo não podia ser feito, abandonam completamente. E é isso que a gente vê hoje em dia na sociedade. As pessoas hoje, por todo o contexto, né, abandonando completamente algumas regras que até então eram inquestionáveis, porque estamos de saco cheio dessa militância, a gente está de saco cheio da maneira como as pessoas me obrigavam. Eu me sentia oprimida de não poder fazer isso, de não poder fazer aquilo. Então tem um pouco dessa história. Quando a pessoa ela não se conscientiza e não entende o peso daquilo, e a gente sabe que isso é difícil e tem gente que não quer entender, mas quando a pessoa não entende o peso daquilo, só decorou porque tinha medo, que não podia falar sobre, as coisas ficam complicadas. A questão de gênero, então, tem muitas coisas que eu acho muito exageradas, assim, da maneira como se coloca, da maneira como se proíbe de falar de certas coisas, da maneira como a gente perdeu a sutileza, perdeu a área cinzenta, perdeu esse lugar mais de entender que gênero faz parte de uma construção social o tempo inteiro, né? Essa história mesmo, eu estava debatendo com uma amiga outro dia, essa história da questão de pessoas se vestirem de mulher no carnaval. Isso tem algumas outras sutilezas. Se não fosse o carnaval, eu nunca teria transicionado. Eu sou uma mulher trans que nasceu no carnaval. Então, é entender que o carnaval também é esse lugar de experimentação, de desejo, né? Um lugar onde as pessoas elas se sentem mais confortáveis de buscar algumas outras coisas que elas não estavam conseguindo fazer. Então tem essa sutileza que a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu tô já me repetindo. É do Nordeste, mas raramente um professor vai chegar na aula e falar assim: gente, hoje eu vou explicar o porquê que não podemos imitar o sotaque nordestino.
Mas vamos ao ponto que interessa. Por que tá tudo bem imitar ou até zoar o sotaque paulista ou o sotaque carioca e não tá tudo bem falar ou imitar o sotaque nordestino? A resposta é simples. Contexto histórico. Por muito tempo, o Nordeste recebeu muito menos recursos na infraestrutura do que São Paulo. Os nordestinos foram e ainda são marginalizados pelas outras regiões, são considerados até menos brasileiros. Fora que quando eles migravam pro Sudeste em busca de emprego, eles eram tratados como menos capazes, menos inteligentes, atrasados, burros, desleixados, preguiçosos. É a mesma coisa com racismo. Você fazer uma piada sobre a cor da pele de alguém que é negra, preta, parda, não tem o mesmo impacto do que você chamar um branco de branquelo azedo, porque brancos não sofreram historicamente com racismo, com a escravidão, com nada disso. Enquanto os negros sofreram um sistema inteiro de opressão só por conta da cor da pele. Então, imitar um Sofreram e continuam não é só uma piadinha inofensiva, não é mimimi. É, na verdade, reforçar um estigma que já existe e que prejudica muita gente. Ah, mas eu sou nordestina, eu não me ofendi com isso. Cara, tudo bem, mas não significa que não seja ofensivo. Quando eu era adolescente, eu não entendia muito sobre machismo, sobre feminismo. E eu até achava legal quando alguém falava assim pra mim, nossa, você dirige muito bem pra uma mulher. Assim como eu conheço pessoas negras que não se ofendem com piadas racistas. Inconscientemente, quando a gente faz parte... E é isso, porque na verdade, essa consciência ela não é individual. Não é sobre... Eu também tenho algumas coisas que falo que eu não vou... Eu falo, ah, é legal, foda-se. Tanto faz, entendeu? Não é tão ofensivo pra mim algumas coisas. Mas não é sobre mim. Não é sobre eu não achar ofensivo. É sobre... o que isso quer dizer por trás. E é esse lugar que talvez a gente precise voltar e tentar sensibilizar as pessoas desse lugar do contexto e não da fala em si. De um grupo, principalmente uma minoria, né? Às vezes a gente quer se distanciar ao máximo daquele grupo. Quase como se a gente dissesse, olha, eu pertenço a esse grupo, mas eu não sou como eles. Então, acho que é interessante, não só pra Liz, mas para as pessoas que estão comentando, ai, não foi nada demais, isso é mimimi, que quando uma pessoa de determinada minoria fala que aquilo ofende, que a gente consiga ouvir e tentar se colocar no lugar dela, porque a gente não sofre as dores que a gente não vive. Então é muito difícil a gente tentar falar que não, isso não é ofensivo, isso é uma bobeira, sendo que você não passou anos da sua vida, de repente, sendo chacota por conta do seu sotaque. Eu não acho que isso seja um cancelamento da Liz Macedo, não acho que precise tomar essa proporção, mas eu acho que pode ser uma oportunidade para ela refletir. Porque não é porque nós não falamos de forma ofensiva que não ofendeu. Não só ela, como todo mundo. Eu acho que é sempre bom quando esses debates aparecem pra gente entender. Só que é isso. Eu acho que não adianta de fazer um vídeo falando sou imbecil, sou não sei o que, é só isso, aquilo, porque a gente não chega em lugar nenhum. E eu acho que durante muito tempo a gente achou que esse era o caminho e eu não concordo muito com ele, não. Tá? Vamos lá. Luxuosa, vamos falar da influenciadora que tá fazendo sotaque nordestino, fazendo vídeo imitando sotaque nordestino? Essa aqui é a Vitória Evelyn. Luxuosos, eu posso até acreditar que ela não fez por mal, mas por bem eu também acho muito difícil que ela tenha feito. E é o seguinte, nenhum nordestino gosta de ter seu sotaque imitado. E não vem dizer que é uma homenagem aqui do... Não é. Entendeu? Normalmente as pessoas imitam o sotaque nordestino reforçando o estereótipo, reforçando um T pra fazer chacota, pra tirar onda, pegando um estereótipo pra rir da gente. E ninguém gosta disso. Assim como os paulistanos, em sua maioria, quando viralizou aqui na rede aquela música da Rita Lee falando mortandela, apartamento, a maioria veio dizer que não falava desse jeito. Fizeram outra trend pra mostrar o jeito que eles falavam realmente e que aquele jeito era estereotipado. Sabe por quê? Porque ninguém gosta. Porque ninguém gosta quando alguém vem estereotipar o seu sotaque, vem tirar onda do seu sotaque, e nordestino também não gosta. Eu sei que as pessoas estão acostumadas a fazer isso há muito tempo, que a Globo adorava botar a Suzana Vieira falando assim, mas a gente não gosta. E a gente nunca gostou. Então não faça. Não é engraçado, não é legal, não é divertido, a gente não se sente homenageado, tá certo? Não gosta, a gente não gosta. Se ninguém nunca disse, eu tô dizendo agora. É isso. Da mídia. Vamos lá. Liz Macedo. Essa aqui é a outra. Madu Pissi, é isso? Tá, que culpem a mídia, não a Liz Macedo. Acho que temos aí sendo cancelada porque tá ponto. imitando Vamos sotaque nordestino. A pergunta é, vocês não tem o que fazer não, pra tá cancelando a menina? Vocês sabem que é a culpa da mídia, meu amor. Da mídia. Como assim, Madu, da mídia?
Sabe por que da mídia? Vou te dizer logo. Porque quem é que bota o nordestino sempre no mesmo bolo? Como se todo mundo tivesse um único sotaque. Como se todo mundo fosse miserável. Como se a única cultura fosse comer cuscuz, comer cacto no mato. Viver naquelas casas de barro no meio do sertão. É porque é a única coisa que a Globo mostra. É a única coisa que a TV mostra pra gente hoje em dia. Mas ninguém mostra a realidade, né, minha gente? Ninguém mostra como, de fato, o Nordeste é riquíssimo. E cada canto tem a sua particularidade e sua riqueza. Aí, obviamente, as pessoas vão fazer o quê? Me diga aí. Vão crescer ignorantes achando que é assim que funciona. Porque, gente, vamos lá. Liz Macedo, tudo bem que é uma adolescente nordestina. Eu já falei desse jeito e olha que eu não falo desse jeito. Porque, inclusive, na minha sala de aula já rolou isso muitas vezes. Mas como naquele tempo não era filmado, né? O povo não podia ser cancelado também. Mesma coisa quando a gente tá aqui no Sul. Que agora eu sou uma sergipana que mora no Rio Grande do Sul. Eu, com amigos gaúchos, a gente fica... Ah, meu, barbaridade. E eu sou nordestina e eles são gaúchos. Então, assim, gente, bem, quando a gente fala sobre cultura, é um assunto muito... Tem que ter uma noção ali de respeito, sabe? Da gente ficar expondo certas coisas na internet, a gente tem que pensar o que isso vai causar pra certas pessoas. Será que isso vai gerar algum incômodo, alguma coisa assim? Será que a gente vai afetar a outra pessoa de alguma forma? Se sim, melhor não postar. Só pra vocês terem noção, se botar eu, sergipana, que nasci na capital, junto com uma sergipana que nasceu do interior, já o sotaque já muda. E se juntar mais uma baiana, o sotaque já muda. Aí se juntar mais uma pessoa de Recife, o sotaque já muda. De Alagoas, o sotaque já muda. De Maranhão, já muda. Vamos arranjar pautas melhores pra zoar na internet. Porque tava todo mundo até ontem zoando o sotaque camenda, inclusive eu. Então, é isso, né? Eu gostei. Achei que tem bons pontos aqui, Gabi Soares. E eu, nordestina, achei a Liz imitando o sotaque nordestino. Eu achei sim com um tom de desrespeito. Não me venham com o argumento de é piada interna das meninas. Porque na minha cabeça não faz sentido um sotaque numa determinada região virar uma piada, sabe? Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Não foi legal, não foi massa, não tá bom. Até porque se eu vim aqui gravar vídeos falando desse jeito, eu vou ser bastante criticada. Primeiro porque ficou ridículo a minha imitação. Segundo porque é ridículo a cena. Mas assim, vamos levar em consideração, gente, que a Liz é uma adolescente. O adolescente faz merda. É só vocês se colocarem no lugar dela. Quando vocês tinham, sei lá, de 13 até os seus 16 anos... Gente, se tivesse uma câmera gravando tudo que vocês fizessem, vocês seriam cancelados também. É uma coisa para se levar em consideração, porque ela é muito jovem, ela construiu um público sendo muito jovem. Então, assim, gente, essa não vai ser a primeira vez que ela vai errar, nem a última. Então, assim, vão vir coisas a mais durante o percurso dela na internet. Porque, gente, meu cachorro tá aqui surtando. Então, não adianta as pessoas virem e massacrar ela. Porque ela é adolescente, ela vai fazer coisas que adolescentes fazem. Não vai ser a primeira vez que ela vai fazer besteira e também não vai ser a última. Entendam que vocês, quando escolhem uma pessoa pra explodir aqui na internet, vocês endeusam essas pessoas como se elas não fossem mais pessoas. Então a Liz não deixou de ser uma adolescente. Não deixou. E ela vai agir como uma adolescente, gente. Adolescente faz merda. É a nossa fase de descoberta, é a nossa fase... Então, não adianta. Gente, se a gente que é adulto comete erros, imagina um adolescente. Adorei as opiniões, Juju Palteira tá de parabéns. Achei que todo mundo foi bem ok, bem equilibrado nas opiniões, amei, assim. E eu acho que já falei bastante. Inclusive, tem um vídeo da Liz Macedo reagindo Olá, ao gente, negócio. eu não sabia que vocês não estavam gostando. Nossa, que cravo. Gente, eu não sabia, tá? Que vocês não estavam gostando da minha forma e da forma da Sossô de falar. Mas, gente, a gente começou a falar assim, eu e ela no primeiro dia. Tipo, a gente. E a gente seguiu falando. Vou voltar a falar normal, tá? Vocês me perdoam. É isso, né, gente? Acho que já hablei bastante sobre o assunto. Vamos se inscrever nesse canal, vamos fazer esse favor, né, queridas? Porque, olha, vou te falar, o ano começou finalmente, né? E tá difícil as coisas aqui. Eu já tô um pouco desesperada, tô um pouco enfiando o dedo no cu, mas você sabe como é que é. Criador de conteúdo tá sempre achando que está falindo. Que legal. Como é bom, gente, é muito bom. Galera, eu amo. Se inscreve no canal, tá bom? Beijão.